Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, terceira edição de hoje, dia bastante movimentado, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tivemos entrevista do presidente Pedrinho no embarque para Mirassol. Pedrinho falou sobre as contratações do Vasco para 2026, falou também sobre novo patrocinador Master e confirmou, né, que o Vasco realmente fez proposta, está negociando com o Cuiabano e também com Spinelli. A gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer mais informações aqui, principalmente sobre Cláudio Spinelli, atacante do Independente Del Valle, que está na mira do Vasco para essa temporada de 2026. Vamos falar sobre os desfalques também do Vasco para o jogo de amanhã contra o Mirassol, enfim. Tem muita coisa aqui pra gente atualizar, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da Betsul e como eu prometi no vídeo anterior, temos Super Odd para a partida entre Vasco e Mirassol. Já tá aparecendo na sua tela a Super Odd para Vasco e Mirassol e você pode pegar o bilhete pronto no link que tá aqui no comentário fixo, beleza? É só você clicar, você já é direcionado lá pro bilhete prontinho e aí você coloca o seu valor, lembrando que a aposta máxima é R$50, afinal de contas a Betsul apoia o jogo responsável. Betsul, a sua bet de norte a sul, a nossa última Super Odd do jogo contra o Maricá bateu, hein? Que era pro Vasco marcar mais de um gol. O Vasco venceu por 3-0, então a Super Odd bateu. Vamos em busca dessa também, quem vem comigo, link no comentário fixo. Meus amigos, vou começar falando exatamente desse jogo contra o Mirassol. O Vasco terá o desfalque do lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique não foi relacionado para a partida contra o Mirassol. O jogador sentiu dores, né? E por conta disso não viaja para Mirassol na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Puma Rodrigues deve ser o titular do Vasco na lateral direita. O Vasco vai com 25 jogadores para essa partida contra o Mirassol. Marino e Brenner, né? O Marino Inestrosa e o Brenner, anunciados nessa semana, enfim, não estão à disposição para esse jogo contra o Mirassol, não. Ficaram de fora da relação. O Vasco relacionou para esse jogo, ó, Léo Jardim, Fusato e Pablo, Piton, Puma, João Vitor Fonseca e Vitor Luiz, Cuesta, Robert Renan e Saldívia, Barros, Thiago Mendes, Hugo Moura e Tietê, Coutinho, Rojas, JP e Estrela, Andrés Gomes, Nuno Moreira, David, GB, Andrei Fernandes e Diego Minetti. Esses são os relacionados do Vasco para o jogo contra o Mirassol amanhã lá em Mirassol. Vamos falar agora de negociações, né? Porque o Pedrinho, presidente do Vasco, no embarque para Mirassol, confirmou, né, que o Vasco está negociando com o Cuiabano e com o Spinelli, né? Ele confirma essas duas informações, que o Vasco realmente fez proposta e está negociando com o lateral esquerdo Cuiabano e com o atacante Spinelli. Pedrinho também falou sobre o nível das contratações do Vasco para essa temporada, que segundo ele, o nível de como o Vasco está agindo no mercado, né, aumentou. Ele também analisa ali Brenner, fala um pouquinho também sobre o Marino Inestrosa, enfim, confira o que disse o Pedrinho. Do Cuiabano, que está sendo noticiado tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e também o Spinelli agora. Existe esse tipo de negociação? O Vasco está indo atrás desses dois jogadores? Existe, a gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão. O início da gestão, ela teve um cuidado muito grande, né? Porque era um período onde a gente entrou com caixa zero, por isso até o motivo da recuperação judicial, e dentro do processo de recuperação judicial a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado, e agora é um processo diferente do início da gestão. Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho a prateleira,
mas ainda a gente consegue ainda visar um pouquinho as oportunidades, sempre com opção de compra, muitas vezes não com a obrigação, porque a gente trabalha sempre com o ordinário, não com o extraordinário, a gente não conta com o que a gente pode ganhar, e sim com o que a gente vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento até dos processos estabelecidos pelo juiz dentro do plano de recuperação judicial. Mas a gente tem ido bem no mercado, é lógico que os jogadores que chegam com um grande potencial, mas depende muito do que vai acontecer aqui. Algumas contratações dão certo, outras não, e isso depende muito da adaptação, do rendimento. Mas são jogadores que são jogadores já carimbados, né? O Henrique Nostroza é um jogador de muito potencial, que a gente já, desde o ano passado, a gente já foi atrás, mas com uma proposta abaixo, porque a gente queria, mas ia dentro das nossas possibilidades. Dessa vez a gente foi um pouco mais agressivo, obviamente respaldado por uma questão orçamentária, e deu tudo certo. O Brenner também é um jogador que já tem assim uma história marcada, assim, não é um teste, né? Um jogador que é uma aposta, um jogador já que tem um mercado forte já dentro do Brasil e na Europa, então são jogadores importantes que chegam para ajudar. Pedrinho também aproveitou para falar sobre patrocinador master, né? O Vasco está negociando, segundo ele está buscando uma valorização, né, para a camisa do Vasco, para esse patrocínio master. Confira só. Porque eu acho que a nossa camisa ela sempre foi muito pesada, mas passou por um período obviamente difícil, e a gente traz novamente uma credibilidade enorme no mercado. E você bota uma marca de material esportivo no peito, você tem a Cruz de Malta, que eu não preciso nem falar o significado dela. Com isso, na minha cabeça, existe uma valorização da marca. Obviamente, a negociação fica mais dura com os possíveis patrocinadores. É lógico que um puxa daqui, um puxa de lá, para a gente chegar num valor adequado. Mas eu sempre vou puxar para o que eu acho que o Vasco está valendo. E hoje eu consigo ter margem para brigar por isso, para tentar algo melhor. Óbvio que eu não vou ser cabeça dura de chegar no momento que não tenha mais condição de brigar por um valor, e vou colocar o patrocínio master, que a gente espera que seja decidido o mais rápido possível. Pedrinho. Então tá aí, esse foi o presidente Pedrinho, e eu vou trazer aqui mais algumas informações sobre o Cláudio Spinelli. O Lucas Pedrosa apurou que o Vasco fez uma oferta para ter o atacante Cláudio Spinelli do Independente Del Valle. O Del Valle já está com essa proposta de empréstimo em mãos para que o argentino de 29 anos deixe o clube equatoriano e vista a camisa do Gigante da Colina. Com o contrato até dezembro de 2027, o atacante tem dupla nacionalidade, argentino e italiano, e teve a melhor temporada da carreira no ano passado. Ao todo são 28 gols e 2 assistências em 50 jogos disputados na última temporada, ou seja, 30 participação em gols em 50 jogos em 2025. Segundo a apuração do canal do Pedrosa, o Spinelli entrou no radar do Vasco desde a Copa Sul-Americana, e o Vasco já tinha feito consultas no início desse ano para entender as possibilidades da negociação. Com as saídas de Rayan e Verratti, o Vasco já havia se reforçado de forma definitiva, ou seja, comprado, né, o Marino Nostroza e o atacante Brenner, que inclusive foram anunciados oficialmente pelo clube nessa semana. A lacuna de centroavante de área foi deixada e o Vasco entende que Spinelli pode agregar com suas características de goleador. As negociações já estão ocorrendo entre Vasco e Independente Del Valle, e o Vasco agora aguarda, né, a resposta do Del Valle para poder sacramentar essa contratação. Inclusive com o jogador a situação já estaria avançada. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!